Olá, eu sou o Lucas Henrique Alves Bort, atualmente mestrando em Ciência da Computação aqui pela Facom na UFMS, e esse é meu trabalho de inteligência artificial, onde eu falo um pouco sobre os algoritmos de aprendizado de máquina, né? Acabei optando por realizar a terceira opção, né, o tópico C, de fazer um benchmarking entre diferentes algoritmos de machine learning. Os algoritmos selecionados para a gente analisando aqui hoje foram 7, o de regressão linear e regressão logística, tanto para uma análise de regressão como de classificação com adaptações, para a gente ver os pontos positivos e negativos de uma boa escolha de um modelo, uma aplicação ruim de um modelo, né? E os restantes em classificação serão Naive Bayes, Decision Tree, Support Vector Machines, KNN do K-Nearest Neighbors e Multilayer Perceptron. Bem, regressão linear, né, como a gente já sabe, utilizado como modelo estatístico que prevê um valor numérico contínuo baseado em uma relação linear entre a variável dependente ou mais variáveis independentes, aqui com um exemplo sobre sua projeção, né, da linha que tenta se aproximar sobre os pontos que a gente está tentando alcançar. A regressão logística, que é o modelo utilizado para prever a probabilidade de um evento binário, né, com base em uma ou mais variáveis independentes, aqui um exemplo dela, né, tentando pegar nos pontos. Naive Bayes, que é o algoritmo probabilístico baseado no teorema de Bayes, ideal para problemas de classificação com suposto dependência entre os atributos, aqui outro exemplo da sua projeção. Decision Tree, que é a estrutura de árvore que divide inteiramente o espaço de amostras sobre conjuntos baseados nos valores dos atributos, utilizado tanto para classificação quanto para regressão, mas lembrando que a gente focou o restante na classificação, um exemplo aqui da projeção. Support Vector Machine é um algoritmo que encontra um hiperplano ótimo para separar classes ou prever valores contínuos, podendo ser utilizado para ambos os fins, também utilizamos na classificação, aqui um exemplo da projeção dele. E KNN, né, um algoritmo que classifica ou prevê valores com base nos K exemplos mais próximos do espaço dos atributos, relacionados aos seus vizinhos, um exemplo aqui da classificação para os vizinhos nas classes próximas, determinado P. E o Multilayer Perceptron, que é o tipo de rede neural artificial com múltiplas camadas que pode ser utilizado tanto para tarefas de classificação quanto de regressão. Então aqui um exemplo da atribuição dele. Nosso experimento foi executado através do Google Colab, né, por causa da facilidade de criar os notebooks, colocar a descrição e tornar tudo mais ágil, né. A linguagem utilizada foi o Python e utilizamos também principalmente a biblioteca do sklearn, né, porque ele tem um kit de desenvolvimento para aprendizagem de máquina muito bom que facilita bastante o processo. Além de algumas outras bibliotecas suplementares, né, como Pandas e NumPy. A estrutura dos algoritmos foi dividida em bibliotecas, dataset, pré-processamento, treinamento com métodos, avaliação, resultados com métricas de desempenho e depois o teste de significância estatística. Todos os códigos vão ser disponibilizados, né, para ter uma análise mais detalhada e descritiva junto ao relatório final, mas aqui, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo de um dos arquivos do Colab, onde a gente tem aqui a importação das bibliotecas, né, aqui tratando-se de puxar os datasets, aqui a formatação do pré-processamento, outliers, a execução do pré-processamento, o treinamento do modelo com os métodos definidos, avaliações dos modelos com as nossas métricas, aqui os resultados que a gente obteve, e depois as métricas de desempenho e o teste de significância e estatística de diferença de desempenho. Todos os códigos foram estruturados de acordo com isso, está tudo autodescritivo lá mesmo. Então, continuando, os datasets a gente pegou da UCI, a Machine Learning Repository, né, que é uma grande base para dados para justamente treinamento de aprendizagem de máquina. Pegamos o IRIS, que é uma base de dados relativos à classificação de flores, o WINE, que são características químicas para determinação de um vinho, o Bristol Cancer, onde a gente determina, né, relativo se uma célula é maligna ou benigna, o Digitis, para classificação de um dígito entre 0 a 9, e o Hertz Diazy, para a gente determinar se é um caso de doença cardíaca ou não. Os dados foram pré-processados utilizando algumas atividades, como remoção de valores nulos ou Nora Number, remoção de valores não, tá escrito errado ali, mas no caso a gente fazer uma adaptação de outliers, né, para tirar os que estão fora do padrão, imputação de valores ausentes, escalonamento dos dados e conversão de rótulos para valores numéricos. As técnicas de validação que a gente aplicou foi o holdout e o K-fold cross validation. Então a gente fez 3 tipos de análise, que é o modelo padrão com holdout e K-fold, para tentar fazer uma diferença de distribuição na hora do treinamento. As métricas de desempenho foi o MSE, né, que é o Mean Square Error, e o R ao quadrado, com coeficiente de determinação para análise de regressão. E os demais em classificação foi a acurácia, taxa de erro, precisão, sensibilidade e F1 score. O teste de significância e estatísticas que nós aplicamos foram 2, que foi de Wilcoxon, onde a gente faz uma análise do modelo padrão com holdout, o padrão com K-fold e depois holdout com K-fold, e por fim de todos através do Friedman. Quais foram os resultados que nós obtivemos? Aqui tem uma tabela onde nós pegamos todos os resultados que a gente tivemos de todos os modelos em cada uma de suas instâncias e colocamos para a gente poder plotar e visualizar, né? Essa tabela também está disponibilizada junto aos artefatos e ao relatório final. Aqui tem um exemplo de uma das linhas da regressão linear, onde a gente fez o preenchimento. A gente conseguiu gerar esse gráfico de resultado geral. Aqui estão os gráficos de cada algoritmo, onde a gente consegue observar certinho as métricas e como elas foram se desempenhando de acordo com o dataset e o contexto, né? Aqui também temos
no caso foi regressão, aqui Navy+, Decision Tree, e aqui também sobre as análises estatísticas, né, o teste estatístico. Aqui estão os demais também. E quais são as conclusões que conseguimos tirar a partir desse trabalho? A partir dos resultados que a gente executou, foi possível observar uma variabilidade de desempenho, onde a regressão logística foi ótima para doenças cardíacas, mas não desempenhou tão bem assim para reconhecimento de dígitos. E também o quão importante que é escolher um modelo que melhor reflete o cenário do problema é extremamente crucial, porque é possível notar o quão discrepante é o resultado quando você não utiliza o modelo que melhor reflete aquele cenário. Também visualizamos o impacto das características dos dados, onde a natureza dos dados influencia no desempenho, né? Diferentes conjuntos de complexidades demandam diferentes modelos. Como, por exemplo, o Navy+, ele teve alta sensibilidade para detecção de câncer, mas também com uma precisão reduzida, por causa da distribuição de classes. O interessante foi observar as técnicas de treinamento, onde CAFOLD demonstra diferentes níveis de eficácia e, no geral, desempenho ligeiramente melhor que o holdout, pois mitiga melhor o overfitting, né, para adequação dos pontos que a gente quer alcançar. A utilização de técnicas, no geral, melhora o resultado devido a uma melhor consistência dos dados pro treinamento, né, do que apenas jogar direto no modelo padrão. E, por fim, uma observação interessante também, que no caso dos testes estatísticos, no geral, houveram performances muito próximas umas das outras, mas foi bastante interessante e relevante observar a aplicação desses testes. Um descritivo mais abrangente vai estar no relatório, mas no geral essas foram as atividades executadas nesse experimento, além das métricas de desempenho que também auxiliaram nisso. Muito obrigado.